noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí? E temos que estar feliz mesmo, porque só de nós, pela manhã, levantarmos, abrimos nossos olhos e vemos que nós estamos vivos, já é um motivo para nós estarmos felizes. E agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Por mais difícil que seja, os problemas, dificuldades que todos têm, mas não devemos deixar que nada venha tirar nós da presença desse Deus maravilhoso. Porque o inimigo, ele coloca vários tipos de coisas, ele usa de várias formas para tirar nós do foco, que é estar aqui na casa de Deus. Então ele coloca tribulações em nossas vidas, deixa muitas das vezes nós desesperados, mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Enquanto eu e você, nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando, adorando, tirando esse tempo com Ele, tendo uma aliança com Ele, o nosso Deus está fazendo na minha vida e na tua, porque Ele é Deus que cuida, que ama cada um de nós. Amém, igreja? E é um motivo de nós estarmos felizes mesmo, porque o Espírito Santo se faz presente neste lugar. Ele está aqui e nós devemos esquecer todos os nossos problemas e nos entregar a esse Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite para te louvar, para te adorar, porque nós somos adoradores, Senhor. Nós te amamos. Adore ao Senhor, adore a Ele com toda a tua força, porque o Espírito Santo te dá esse poder, Ele te dá essa unção, querido. Adore a Ele, somente adore. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva. Adora o Senhor. Contigo eu quero viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
Adore ao Senhor. Adore, adore, Ele está aqui. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. Ele quer ouvir tua voz. Não só de quem está aqui no altar, mas Ele quer ouvir sua voz. Adore ao Senhor. Adore, 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 adore. Tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, Senhor. Vim para prostrar-me. Fala para Ele. Fala para Ele. Que você está aqui. Você está aqui somente com um propósito, em adorar esse Deus vivo, presente, que cuida de você, que cuida da tua família, que cuida da tua casa. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és santo. Tu és tremendo, poderoso e glorioso. Te amamos, Senhor. Aleluia. Tu és meu Deus, Senhor. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Receba o nosso louvor, Senhor, nessa noite. Receba a nossa adoração, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Oh, Jesus, vem com o teu poder neste lugar. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Oh, Deus, está quebrando os corações nesta noite. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Continue com esse espírito de adoração. Não deixe que nada venha distrair vocês. Adore a Ele. Vamos louvar e adorar Ele. Continue adorando Ele. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. Oh, Deus. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abram para dizer que só Ele é Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levanta suas mãos. As mãos se levantam para dizer que tu és o Deus. Ele é o Deus, Ele é o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh Jesus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Adore ao Senhor, Ele está aqui, o Espírito Santo. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Deus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida, Senhor, que está aqui. E diga assim comigo, fala: meu Deus, eu creio na tua palavra. Diga assim: eu creio nas tuas promessas, e eu tenho certeza que elas estão se cumprindo e vão se cumprir totalmente na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, nos meus propósitos e nos meus projetos. Diga assim: porque até hoje é o Senhor que tem me levantado. Diga assim: até hoje é o Senhor que tem me sustentado. Diga: e nunca foi sorte, e nunca será sorte, mas sempre a tua bênção me acompanhando todos os dias da minha vida.
Diga, eu sou muito abençoado. E vou abençoar muito mais a minha própria vida, a minha casa, a minha família, tudo que estiver ao meu redor aqui neste mundo, porque eu sei que Jesus está comigo até a consumação dos meus dias, até a consumação destes séculos, em nome de Jesus. Amém? Por favor, então, pode sentar, por gentileza. Deus sempre tem novidade para nós, pela sua palavra, pelo teu Santo Espírito. E quanto mais nós estamos aqui na igreja, você está em sua casa, quanto mais nós deixarmos que a palavra ela penetre na alma, no nosso coração, no nosso espírito, porque nós estamos lançando sempre a semente, e ela vai germinar, ela vai trazer vida, ela vai trazer respostas para nós. Quanto mais cremos nisso, confiarmos em Deus e na tua santa palavra, você vai viver algo assim de forma gloriosa e assim sobrenatural. Nós falamos sobre alguns tipos de sementes no domingo, as raízes, os frutos, enfim. Mas quanto mais nós buscarmos o discernimento, o entendimento, nós falamos sobre não buscar conselho com o ímpio, não buscar conselho aquele que não vai realmente levar você até Deus, porque as pessoas buscam muito conselho do ímpio lá fora, do mundo lá fora, ela olha para as questões. O próprio salmista no Salmo 73 deixou muito bem claro que quase ele escorregou olhando para o ímpio, que para o ímpio parecia que tudo estava tão bem, tudo tranquilo, tudo em paz, mas nós sabemos o destino daqueles que não estão na presença do próprio Deus. As pessoas acabam se acostumando, acabam se conformando, e nós precisamos nos fazer grande por dentro e jamais por fora, porque Deus ele vai ver onde está a tua raiz, onde está realmente o teu foco, o teu objetivo, porque o próprio Deus, como está aqui em 1 Samuel 16, no versículo do 6 em diante, olha só como isso é maravilhoso, né? Essa palavra, ela nos traz uma revelação tão profunda, que assim diz a palavra. 1 Samuel 16, 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir, porque realmente precisava de um novo rei em Israel. Então mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, na casa onde estaria o seu ungido, o que iria realmente reinar sobre Israel. Mas aí então, chegando Samuel à casa do Jessé, ele olhou para o filho mais velho, que era o Eliabe, e pensou consigo mesmo: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Mas o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, pois o homem vê a aparência, mas fala com fé. Mas o Senhor, Ele vê o quê? O coração. E essa raiz que ela tem que crescer em nós, falamos sobre o coração, a mente, o entendimento, você buscar mais conhecimento, buscar mais discernimento, buscar mais profundidade no Senhor, porque eu falava até isso no domingo, você não consegue ver o tamanho da raiz que está debaixo de uma árvore. Você consegue? Pela dimensão? Até quando se fala sobre um iceberg, quando se vê a ponta do iceberg, como ele é por baixo. Ele é muito maior do que você está vendo por cima, não é assim ou não? E assim a raiz é a mesma coisa. A gente vê, acho que a raiz é tão pequenininha, mas quanto essa raiz ela pode crescer, ela pode ser tão maior como está de forma externa. Para poder suportar o peso, depende do tamanho que essa árvore ela vai crescer. Com o próprio bambu chinês, é o quanto ele cresce 5 anos para baixo, fazendo uma base, uma profundidade, para depois realmente crescer a uma estatura de 24 metros de altura. Quanto mais eu quero crescer, quanto mais eu quero avançar, quanto mais eu quero prosperar. Então Deus ele quer ver o que está no meu e no seu. Porque nós queremos ver as coisas tudo para onde, não é assim que fala?
Então precisamos para hoje, para amanhã, para ontem, pastor. Eu não posso esperar para amanhã, né? E Deus sabe que as coisas não acontecem dessa forma, dessa maneira. Aqui o próprio Jessé, ele começou então a enviar os filhos. Não era o Eliabe, pois não era o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, nem o sexto, nem o sétimo. Aí disse: olha, mas tem mais um. Mas onde está esse? É o menino, é o Davi, está lá no pasto, cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas. E aí Samuel disse: nós não sentaremos enquanto Davi não estiver aqui. E Davi, ele foi realmente ungido como rei em Israel, perante seus irmãos, perante seu pai. Ele começou a governar. Ele começou já a governar. Ele tinha 17 anos. Ele começou então a ser preparado pelo próprio Deus. A semente, ela foi lançada, a unção foi dada, o poder ele foi dado, transformou a sua mente, o seu coração, a sua alma. Só que ele precisava ser experimentado em muitas coisas. Como nós queremos as coisas sempre para ontem, não queremos esperar o tempo do propósito, do crescimento, do avanço e do sucesso que virá. Quando a pessoa ela permanece, ela persevera, ela crê no seu chamado, no seu propósito, o quanto ela pode ir além. Mas nós queremos as coisas acontecem do dia para a noite, e não é bem assim. Nós precisamos ter essa maturidade, saber quem nós somos, o que estamos vivendo dia após dia. Por que você passa por lutas? Ou tudo é mil maravilhas? Vamos passar por experiências? Sim ou não? Se nós olharmos para o nosso passado, vou dizer do meu, né? Ontem mesmo eu passei algumas experiências, até reparti isso com nossos amigos. Minha esposa mesmo sabe, tem algumas situações que eu vivi ontem. Se fosse numa época passada, sem Jesus, o que eu teria feito? Quantas pessoas, se não fosse Deus na sua vida, o que ela teria feito naquele momento que ela passou uma dificuldade? Ela passou uma impossibilidade, uma adversidade, uma situação. Eu estava a caminho para fazer uma questão pessoal minha, que era necessário, precisava ter feito dessa forma, dessa maneira. E no trajeto ao qual estava, o documento que era mais importante, que foi pago um preço muito caro por aquilo, praticamente ele sumiu no meio do trajeto. E no meio do caminho você olha e fala: cadê o documento? Aí eu penso, volto, tentar buscar, achar, ver se caiu em algum lugar. Aí você volta 10 quilômetros para trás, fala: meu Deus, e agora? Mas não vou encontrar isso aqui, não sei de onde. Já andei faz mais de meia hora, andando uma hora, já está andando. Agora que eu percebi que esse documento não está mais comigo, o que eu faço agora? Continuo, volto para trás, choro, lamento, reclamo. O que eu faço? Voltei para trás, rodei 10 quilômetros, falei: não, eu preciso ir à frente, não posso mais voltar para trás. Não vou perder meu tempo, não vou ter o êxito ao qual eu preciso fazer. E assim então, a mente trabalha de uma forma tão negativa, mas tão maligna. Mas você começa a ter o equilíbrio, o domínio, então você vai e faz. Eu preciso fazer, chegar ao meu destino, fazer o que eu tenho que fazer, e eu ter êxito em tudo. E assim foi. Graças ao bom Deus, que era para dar errado, começou a dar tudo certo. Deus abriu as portas, criou os meios, criou as situações. Aí vem mais um outro problema, aí vem mais um outro, e parece que as coisas começam a querer afunilar de uma tal forma, de outra maneira. Você fala: meu Deus. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então o próprio Davi, foi fácil para ele? Ele foi ungido a rei, que maravilha, ele vai ser o rei de Israel. Mas logo que ele já foi ver a guerra, os seus irmãos já começaram a dizer: o que você fazia aqui? Ele foi levar o queijo, os pães, ao qual o pai mandou. Ele estava numa guerra, porque havia um gigante chamado Golias, que queria destruir o povo de Israel. Um monte de soldados com medo, medrosos, covardes, com medo daquele gigante. E Davi chegou naquele momento, estava acontecendo a guerra. Ele perguntou: mas o que está acontecendo? O próprio irmão já disse: eu conheço a presunção do seu coração. Como é que ele conhece? Se o próprio Samuel errou com o próprio Eliabe, que disse isso, né? Esse aqui vai ser o rei de Israel. O Senhor disse: ô Samuel, você não consegue ver como eu vejo. De repente nem você se consegue se ver ou se enxergar da forma como Deus está vendo em você.
Que muitas vezes a gente deixa sempre as dúvidas entrar ou não deixamos. Os preconceitos, os complexos, os medos, as angústias, as ansiedades. Quantas pessoas são ansiosas ao extremo, elas não conseguem às vezes ter o equilíbrio, domina aquele momento, e qualquer coisinha que acontece pode realmente criar uma situação tão desgastante e criar problemas maiores ainda, ou não pode? Uma pessoa sem equilíbrio, o quanto ela pode realmente trazer uma situação tão pequenininha, como diz aí no português claro, fazer tempestade num copo de água. Quantas pessoas, coisas tão banais, tão pequenas, elas começam realmente a deixar aquilo entrar no coração dela, e pode realmente trazer uma complicação muito maior, fazer uma tempestade num copo de água. Coisa parecia que não ia dar certo, que não ia acontecer. Mas diga-se comigo assim: o Senhor não vê como o homem vê apenas a aparência, mas o Senhor, Ele vê o que? O coração. Se o seu coração estiver firmado em Deus, porque Davi até foi escolhido para ser o rei de Israel no lugar de Saul, mas ainda não tinha todas as qualidades, ou seja, as competências, ou a força qual deveria ter. Só que ele foi experimentado, ele foi realmente sendo moldado, foi sendo transformado, e chegou ao lugar, e conseguiu realmente ter um bom êxito. Ele errou no meio do caminho também, uma situação aconteceu, quando ele olhou para a mulher de Urias, enfim, no momento que ele teve um descanso da guerra, mas o pessoal estava guerreando, e ele deixou aquele momento entrar em seu coração, e ele foi enganado, ele foi roubado naquele momento. O Satanás entrou na sua vida para destruir realmente a sua vida. Ele quase realmente se perdeu naquele momento. Diga assim: mas o que faz de mim ser grande por fora é o que está dentro de mim. Davi era apenas um menino franzino, e aonde então ele conseguiu fazer um êxito maravilhoso em Israel. Já ouviu aquela frase que nos pequenos frascos é que tem os melhores perfumes? Não é assim ou não? Então não é aparência, não é o tamanho. O próprio Golias era um homem que estava dando temor a muitos soldados, mas não a Davi, porque ele tinha uma outra ótica, um outro espírito, tinha uma outra visão, não de si mesmo, sendo como o pessoal lá do próprio deserto, se achando como um gafanhoto, como inseto. Vamos vencer agora, esses homens vão nos matar, e fosse rebelar com o próprio Deus. E Deus falando que vai nos multiplicar ainda muito mais. Você vê nas coisas pequenas, como a mulher de um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e Deus multiplicou e transformou aquela circunstância de uma forma tão maravilhosa. Só que essa raiz que está por baixo, só Deus pode saber o que nele está acontecendo. O seu coração, só Deus sabe o que está no seu coração. Como aquelas frases, né? Eu sei que você está sentindo, será? Consegue saber o que eu estou sentindo? Hein, gente? Só se a minha cabeça tivesse ligada nos seus neurônios para me saber o que você está sentindo. Só se o meu cérebro tivesse no seu cérebro para você ou saber o que eu sinto, ou saber o que você sente. Não tem outra forma. Aí eu sei que o que você sente no seu coração, não sabemos nada. A gente pode julgar, condenar, criticar, falar tantas coisas, mas só Deus, Ele sabe o que está realmente no nosso coração. Ele exalta o que Ele quer, Ele humilha o que Ele quer, Ele faz o que Ele bem entende, o que é para o seu bem, aquilo que era para o bem do seu próprio povo. Ele sabe exaltar no momento e na hora certa, para que ninguém possa se orgulhar de si mesmo, porque quantos personagens bíblicos a gente vê, quando Deus realmente colocou a pessoa por cabeça, exaltada, abençoada, ela deixou se levar para aquele momento e se perdeu no meio do caminho. Quantas pessoas se perdem no meio do caminho? Elas deixam o orgulho entrar, a arrogância entrar, mas nós precisamos fazer como que, olha, um menino que foi escolhido por Deus, tinha um coração, diga assim, pronto para ser expandido, um coração que podia crescer, um coração que podia realmente viver coisas sobrenaturais. Ele viveu guerra, viveu batalhas, perseguições. Saul queria matá-lo, ele nunca quis matar Saul. Dá para entender ou não? O José mesmo, naquela prisão, ele foi para a escravidão, e o que ele queria fazer com a mulher de Potifar? Ele queria matar ela?
Tanto que depois que ele foi para o reinado, ele não matou essa mulher. Ele quis matar os seus irmãos que venderam como escravo. Mas e nós? Alguém pisou no seu dedão, você faz o quê? Hã? Alguém falou algo, te machucou, te feriu, e aí o que você faz? Como ontem eu perdi um documento que era valioso aos meus olhos, né? O tempo que eu poderia perder, enfim, e por muitas vezes, não uma só, mas tantas outras situações aconteceu, pela graça de Deus, não deixei aquilo me desesperar, me angustiar, me jogar em cima de uma cama, com desespero, com angústia, não, mas sim uma certeza que Deus está no caminho, no controle de todas as coisas, Ele vai dar vitória, amém? Se você tiver realmente com essa fé, essa determinação, porque o que faz você grande por dentro é você ser moldado e transformado pelo próprio Deus, como a raiz que está no secreto. Ninguém sabe que está lá dentro, ninguém sabe que está lá debaixo da terra, mas sabe que realmente se lá Deus está dando frutos, é porque algo bom está acontecendo, ou não é assim? Então precisamos ter esse entendimento. Por que eu vou duvidar que Deus não está comigo? Olha só lá em Efésios 4, vamos um pouquinho mais para frente, para que a gente possa ter esse discernimento, como Deus Ele fala pela sua palavra, como Ele nos traz realmente revelações, que são praticamente algo que vai mudar, transformar, pode explodir o seu coração, tanta alegria, tanto prazer de você servir a Deus, saber que Deus está no comando de todas as coisas, e conforme Ele determinou, assim vai acontecer. Quanto tempo Abraão esperou para poder receber o seu filho? Quanto tempo? Deus chamou ele, sai da sua casa, da sua parentela, deu a eles, acho que 12 promessas. Não, 7 promessas. Deu 7 promessas a ele, que é do capítulo 12. 7 promessas a Abraão. Você vai ser pai de multidões. E quanto tempo demorou para isso para se cumprir? E quantos filhos que Abraão teve? Na ótica humana, física, que ele viu, que ele gerou, que ele realmente foi pai ali. Qual foi o primeiro filho? Pastor, não sei essas coisas não. Foi o filho com a escrava, que era Agar, o Ismael. Depois então veio o Isaac, o filho da promessa, a qual depois de 25 anos cumpriu a promessa. E depois disso, depois que a Sara morreu, ele casou-se com Quetura e teve mais 6 filhos. Mas a descendência é que ele viu como as estrelas, e assim seria a sua descendência. E hoje não se cumpre essa palavra? Como até no próprio Egito, foram com 70 almas para o Egito e saiu milhões de pessoas do Egito. Foi a família de José que estava lá, José, os seus irmãos, que foram para lá 70 almas, 72 almas na verdade. E saiu do Egito com milhões. E hoje nós somos milhares e milhares como estrelas no céu, que é incontável. Se olharmos não só para as estrelas, mas para as galáxias que existem, as estrelas, é algo incontável, é imensurável. É algo assim que não tem como mensurar. O nosso próprio cérebro, ele tem mais de 86 bilhões de neurônios. Dá para imaginar isso ou não? Essa maquininha aqui, o quanto ela tem de potência, de poder para você ir além. Mas às vezes olhamos e achamos, eu não posso, não dá, não consigo. Davi, ele não duvidou, Abraão não duvidou, Josué não duvidou, os heróis da fé não duvidaram, e para escrever confiaram. Mas hoje a gente olha para a ótica humana, mas pastor, não tenho condições financeiras, econômicas, profissionais, enfim, não tenho nenhum tipo de capacidade. Mas quem vai te capacitar? Quem vai abrir as portas? Quem vai criar os meios? Se ele vê essa raiz sendo formada, uma base bem sólida de verdade, que não vai se abalar por nada. Porque olha aqui, Efésios 4, no versículo, deixa eu ler aqui, no versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga assim, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Diga assim, cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. É muito profundo isso, não? Algo pleno, algo muito maior, uma profundidade, chegar a essa maturidade, ter o equilíbrio, o domínio. O propósito é que não sejamos mais como as crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Como é fácil as pessoas serem enganadas ou não? Como é fácil as pessoas serem roubadas, serem saqueadas? Porque elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ter essa profundidade, essa maturidade, atingir essa medida dessa plenitude. Ela não quer, ela quer deixar que a sua vontade, a própria vontade humana, a carne fale mais alto. Mas o propósito é esse, que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Você viu, o próprio Davi, ele começou com 17 anos, ele foi começar a reinar com 30 anos, e não foi um menino. Reis começaram a reinar com 16 anos, 20 anos, enfim. Mas quantas pessoas parece que não conseguem abrir a mente, o entendimento para poder ir além, estão sendo enganados, iludidos, levando, que os homens são espertos, as pessoas elas conseguem, até não tem essa frase que o mundo é dos espertos? Sim ou não? Ela quer passar perto de todo mundo, passar perto de todo mundo, quer enganar todo mundo. Mas olha só, mas antes, seguindo a verdade em amor, diga assim, cresçamos. Diga, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pois dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Eu tenho um chamado, você tem um outro chamado, uns é para louvor, outros para fazer as coisas fluírem e funcionarem em todas as áreas. Outros têm realmente um chamado, um dom para aquilo, e assim por diante, cada um tem. Mas todo o corpo bem ajustado, não chegamos lá? Sim ou não? Podemos chegar. Podemos nos unir realmente, ter essa vontade, esse desejo, essa maturidade, de poder realmente viver algo muito maior, porque se a raiz já estiver realmente firmada, a base ali está firmada, ela não pode produzir frutos maravilhosos? Sim ou não? Você já viu o que é uma semente? Uma sementinha de milho, você joga lá, dá o tempo dela crescer e dar o seu fruto. Uma espiga dá quantas sementinhas? Milhares, né? Se for ver um pé ou uma plantação, milhões de sementes. Um peixinho que ele está lá, a peixinha, né? A peixa, né? Ela vai ovular. Quantos filhotinhos que ela vai dar? Quantas sementes podemos produzir? 70 almas foram para o Egito. Olha a multiplicação que teve em 430 anos. E conforme foi dada a regra, né? Vocês nasceram para se multiplicar. E trabalharam realmente fortemente nisso. Multiplicai-vos. Multiplicação. E Deus quer realmente multiplicar muito mais sobre nós. Em almas, em poder, em dinheiro, em força, em qualidade de vida, em saúde, em paz, todas as áreas. Deus quer fazer de você realmente
uma pessoa, um exemplo, uma tendência que você vai viver neste mundo e vai levar outras pessoas a viver de forma que você jamais imaginou, ser o exemplo delas. No passado nós éramos exemplos, às vezes, para aquilo que era errado. E hoje qual é o nosso exemplo? O que você hoje tem de exemplo, que você pode dizer para as pessoas, levar elas a conhecer mais a Cristo, levar a conhecer mais a Deus? Como isso é importante ou não é? E aí, como diz a Bíblia, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um vento para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mas tivemos uma raiz, sabemos quem nós somos, tivemos uma identidade, uma paternidade, onde fomos gerados, uma raiz que não se abala por nada, como os montes de Sião, que permanece para sempre. O Jó, ele teve uma perda violenta, e aí? Ele se abalou? Hein, gente? Quando toca nessa área que Jó perdeu tudo que ele perdeu, e aquele homem não pecou com uma só palavra. De repente, hoje coisinhas tão banais, tão pequenininhas, é motivo do estresse, de uma situação que, eu não aceito isso aqui, porque eu não vou dar conta, porque eu não quero. E quanto mais Deus precisa trabalhar sobre a tua vida, porque se você fala que você não quer passar por tal coisa, é que você precisa passar por lá, ou não precisa? Para poder aprender. A gente fala assim, eu não quero passar por aqui não, Senhor. E de repente você vai passar por lá, para você aprender e a dar valor. A semente, ela vai ser plantada. E como diz aqui em Mateus 13, 23, olha só como Deus ele quer que isso venha se multiplicar, né? Se cair realmente a semente ou a palavra no coração sedento, no coração que vai transbordar de amor, como foi o coração do próprio Davi, o coração do próprio Abraão, o coração do próprio Jacó, José, enfim, esses homens que venceram. Olha só, Mateus 13, 23, e quanto a semente que caiu em boa terra, diga assim, a semente que caiu num bom coração, é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Uma semente, ela pode produzir a 30, 60, até 100 por um. Pastor, Deus produzir só 100, só 60, só 30? E Deus dá cada um conforme a sua capacidade. Se você quer ir além, busque mais conhecimento, mais entendimento, se lance mais, se aprofunde mais, queira mais. A gente quer que as coisas caiam do céu, como o maná, vinha do céu, mas tinha só uma medida, e que pegasse além, ia virar bicho, ia criar realmente um cheiro ruim naquele lugar, enfim, era pegar só o que era aquilo para o dia, tinha um propósito. Mas hoje nós queremos as coisas sempre além. Hoje, infelizmente, com as pessoas, elas se enganam a todo momento. De repente ela está sonhando, ela quer ter algo que não é para ela, algo que não é o seu chamado, o seu propósito, e ela quer às vezes fazer algo para que ela possa, às vezes, apenas por fora parecer que é alguma coisa, mas precisamos parecer por dentro, porque se não for por dentro, eu jamais serei por fora. Se não tiver no meu coração um desejo de fazer o que agrada o nosso Deus, jamais chegaremos a ter algo muito maior. O homem de Deus que passaram por isso, o Davi levou praticamente 17 anos para chegar no reinado. José, 17 anos para chegar no reinado. Abraão, 25 anos para ter o filho da promessa. O povo do Egito, 430 anos. Não sei o seu tempo, não sei o meu tempo, mas se a raiz estiver pronta, o quanto mais você pode evoluir. Então queira ter esse coração, esse secreto com Deus, que vai transbordar e vai realmente dar a você muitos frutos que você jamais imaginou, e vai poder ter essa multiplicação, porque
o sistema de raiz é o que mais importa do que aquilo que você pode suportar. Porque se você tem um fardo maior, você não consegue carregar, você vai se perder, ou não vai? Não tem uma raiz, não tem como carregar. Qualquer coisa me estressa, qualquer coisa me abala, já me deixa oprimido, depressivo, cheio de problemas, de dúvidas, de medos. Não vou chegar a lugar algum assim. Porque se eu confio em Deus, ainda que eu possa ir para a prisão, eu possa ir para a escravidão, ainda que eu possa perder tudo que tem que perder, depende se eu tenho que passar por aquele processo, eu vou dar a volta por cima, como Jó teve tudo em dobro, como José foi colocado realmente no lugar melhor daquele país, para liderar aquele povo, assim como Jacó teve 10 vezes ali o seu salário mudado, mas ele não duvidou, ele perseverou. O poço ele cavava, ia lá entulhava o seu poço, ele ia lá, cavava outro poço, e não parou. É perseverança, é insistência, e o tempo que seja que você tem que fazer, vai e faça. Você vê, Jesus escolheu 12 discípulos, não foi? Jesus escolheu 12 discípulos, mas os 12 deram frutos. E o que ele escolheu? O próprio Jesus escolheu: eu quero vocês comigo, vocês vão ser os meus 12, e vão ter essa multiplicação que hoje nem sei quantos somos discípulos, quantos já morreram nesses 2 milhões de anos que Jesus veio à terra. Mas um deles, que viveu com ele, comeu com ele, dormiu com ele, viu os milagres, viu as maravilhas, esse mesmo acabou se enforcando. O Judas não foi um bom exemplo. Quer dizer, eu posso estar com Jesus, o meu melhor mestre, o meu melhor pastor, o que dá mais carinho, o que dá mais amor, que mostra o que tem que ser feito. Quando a pessoa não deixa entrar no coração, o coração não é bom, a semente não entra, não produz o fruto. Então é preciso ter um coração igual ao de uma criança, amém? Um coração que Deus vai entrar e vai moldar. Se tiver que desconstruir, ele vai desconstruir. Se tiver que desmontar, ele vai desmontar. O que tiver que fazer, ele vai fazer para que você possa viver o melhor de Deus. Viva com Deus de verdade. Não olhe para as questões, não olhe para os momentos difíceis. Tem uma passagem que fala aqui em 2 Crônicas 26:5 ou 25:6. Deixa eu achar aqui primeiro. Algo que me encanta, a maneira como Deus trabalha, como trabalhou com os reis no passado. Se não me engano é 2 Crônicas 25, que diz assim, 26:5. Não, também. Então é 1 Crônicas. Achei para mim, João. Uma situação que o rei pagou um exército inteiro para ir com eles, preocupado com o dinheiro que eles tinham pago, como seria aquilo, e o Senhor deixou muito bem claro: você não deve se preocupar com o dinheiro que você pagou, mas o que eu tenho com você, o que eu vou realmente dar a você. Porque não importa a situação que você possa estar enfrentando, se Deus é contigo, Ele vai te surpreender, Ele vai te abençoar ainda muito mais. Assim que eu achar que eu passo essa mensagem, mas é algo assim fantástico. Se você crer, Deus, Ele tem sempre o melhor para a sua vida, e Ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, fiquem de pé, por favor, por gentileza. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Não sei o que você está enfrentando, qual é a sua questão, qual é a sua situação. Se você realmente crê que Deus Ele está contigo e Ele vai dar a você essa vitória, não se permita você ser roubado por nenhum sentimento ou um pensamento. Apenas deixa Ele construir esse reinado em seu coração, porque Ele vai fazer milagres sobre a tua vida.
Não tem como ser diferente se você crer, se você confiar, se você realmente acreditar. Ainda que você não tenha aos seus próprios olhos dizendo: como eu vou conseguir realmente chegar a este lugar? Deus escolheu e sempre escolhe os seus, e quanto mais tivermos esse entendimento, que Deus ele jamais vai nos abandonar, Deus jamais vai nos trazer desgraça, mas sempre vitórias e respostas. E se assim você colocar a sua fé no Senhor, sempre Ele há de te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Rasga o seu coração para Ele, rasga o seu coração para o Senhor, e Ele vai, aqui mesmo, ó, 2 Crônicas 25, 7. Entretanto, o homem de Deus foi até ele e lhes disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. E Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? E ele respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Se assim você crê, porque a pessoa ela começa a olhar para aquilo que ela está perdendo. Mas e as 3 toneladas de prata? Olha só, 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas. Ele pagou um exército para ir com ele para a guerra. O Senhor deixou muito obrigado. Se você vá, até combate de forma corajosa, mas eu vou derrotar diante do inimigo, pois eu tenho poder para dar vitória e derrota. E qual foi então a sua questão? Vou perder tudo isso? Mas ele respondeu, fala com fé: o Senhor tem muito mais para me dar do que o diabo para roubar. Você crê nisso ou não? O Senhor pode dar muito mais do que isso. Se o diabo te roubou de uma forma ou de outra, criou uma situação, Deus permitiu que você fosse roubado, você fosse saqueado, seja qual for a situação, o que faz você grande por fora é o que está dentro. Valorize o que você tem, dê a Deus o que Ele quer que você dê a Ele, e com certeza Ele vai te surpreender ainda muito mais. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero que você medite nessa palavra. Não sei o que você está vivendo aí dentro, não sei qual é a situação que você está vivendo neste momento, porque Deus está procurando pessoas que permitem se crescer por dentro, para depois crescer por fora. Quando uma árvore está bem fortalecida com as suas raízes, ninguém vai conseguir vê-la. Assim também o seu sistema secreto, o seu coração, não poderá ser visto por muitos, mas há uma grande e lenta transformação que acontece de dentro de você. Quando você está disposto a estar realmente enraizado em Jesus, ainda que ninguém veja, parece que de forma externa ninguém está vendo nada, mas o que está no secreto, debaixo do que os olhos humanos possam ver, está nas raízes, está no coração, na alma. Deus sabe, Ele está vendo. Se você tiver isso e entender, porque parece que demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. Como um dia eu ouvi uma entrevista de uma repórter, perguntou: nossa, mas aconteceu assim do nada? Ele disse: demorou 33 anos para isso acontecer. Aos olhos dela parece que foi do dia para a noite. Ele teve, parece que uma sorte, um momento, nasceu uma nova estrela, uma pessoa que foi colocada nas alturas, honrada, abençoada, muito próspera, e alguém vem e diz: nossa, mas foi do nada assim aconteceu? Você fez algo e você foi exaltado? Ele disse: demorou 33 anos para acontecer. E assim precisamos ter esse entendimento. Como o próprio Thomas Edison, quando foi perguntado por que tanto que ele errou, parece que ele tinha errado mais de 1000 vezes para poder achar a fórmula certa, fazer aquilo que era certo, dar certo. Aí ele disse assim: eu encontrei 1000 maneiras de não fazer, porque assim dá errado.
Não que ele fracassou naquilo que ele fez, só que ele encontrou 1000 formas, 1000 maneiras de não fazer aquilo que era errado. Então, quando você consegue entender isso e compreender, ainda que você parece que você vê tantas coisas erradas, você está aprendendo algo que você não deve mais fazer. O pecado mesmo, que vem dia após dia, se você começar a vigiar e não errar, não deixar que o diabo ele te roube, te saqueie, que você possa às vezes ter experiências do qual você não gostaria, e se você se firmar realmente em Deus, se enraizar em Deus de verdade, o quanto mais Ele pode, vai te surpreender, Ele vai te abençoar de forma assim abundante. Abra o seu coração para Deus. Deus ele vai realizar milagres, maravilhas, Ele vai transformar totalmente a sua história de vida, Ele vai dar a você resposta que você jamais imaginou, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Apenas acredite, cresça em Deus, avance nele e tudo Ele fará em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só essa fonte que pode nos abençoar. Tu és o rio, Senhor.
Só essa fonte que pode nos trazer a vida eterna. Quanto mais você se alicerçar, quanto mais você se enraizar nesse Deus, quanto mais a sua raiz for profunda, chegando ao ribeiro para saciar a sua sede, para trazer realmente o alimento, para trazer realmente a vida eterna, a vida abundante, a vida abençoada, esse rio de águas vivas que é o nosso Deus, porque Ele vai fazer milagres, maravilhas sobre você, Ele vai transformar, Ele vai realizar obras de forma que você jamais imaginou sobre a tua vida, porque é Deus que tem o poder de surpreender e realizar uma obra maravilhosa, um poder que vai te surpreender e que vai te abençoar ainda muito mais. Quanto mais assim nós cremos, confiarmos, acreditamos e colocar a nossa fé nele, crer que Ele está trabalhando em nosso favor, crer que Ele está realmente realizando milagres e maravilhas, como fez com Davi, como fez com os heróis da fé. Quanto mais você tirar da fraqueza as forças, na batalha você se esforçar, você realmente colocar a sua fé para poder fechar a boca do leão, apagar a força do fogo, é pela fé, é você crendo, é você confiando, ainda que aos seus olhos humanos você não possa chegar nesse lugar desejado, Deus Ele vai te surpreender, se assim você crê nele, você confia nele, para que essa raiz ela venha estar realmente cada dia mais sendo fortalecida, que ela venha ser engrandecida de dentro para fora, que você venha ter este poder, essa virtude, que você venha ter realmente essa força interna, esse desejo de ir além, de viver o sobrenatural, porque ninguém poderá impedir o seu crescimento, o seu avanço, o seu sucesso. Se você está firmado realmente em Deus, você tem uma raiz nele estabelecida, Ele vai te surpreender ainda muito mais. Entenda os propósitos, entenda os processos da sua vida, e com certeza Ele vai te exaltar, com certeza Ele vai dar a você muito mais que você possa imaginar. Ainda que o diabo tente fazer você desistir, ainda que ele possa tentar te seduzir, o mundo é muito sedutor, com tantas coisas ao nosso redor, nos chamando para poder errar, sair do caminho, sair da direção, mas se você está firmado numa raiz profunda com o próprio Deus, Ele vai dar a você além que você possa imaginar, assim como Ele fez com Davi, o menino que era franzino aos seus próprios olhos, ele foi enfrentar um gigante, ele foi enfrentar uma situação que aos olhos humanos, um exército inteiro, mais de milhares de soldados com medo, se escondendo em cavernas, fugindo da batalha, mas dali, o menino Davi chamado, ele foi para a guerra, foi para a batalha, tentaram colocar nele uma couraça, mas ele não podia nem conseguir andar com aquela couraça que era de Saul, porque tanto era pesada o tamanho daquela armadura. Mas ele disse: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E com uma pedra apenas numa funda, ele venceu aquele gigante, ele venceu aquela batalha, venceu aquela guerra, deu vitória a Israel. E é o que Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer na sua casa, Deus quer fazer isso na sua família. Deus quer te libertar e transformar e realizar uma obra maravilhosa, ainda que pequena aos seus próprios olhos. Ele vai te fazer você muito grande, Ele vai te exaltar, Ele vai multiplicar as suas forças, vai multiplicar a sua inteligência, Ele vai multiplicar realmente tudo que você tem aí na sua própria vida. Se for um pouquinho só de azeite, um pouquinho só de farinha, se é um pão, se é apenas um peixe, eu não sei, depende do que você tem sobre as tuas mãos, mas Deus, Ele vai multiplicar muito mais sobre a tua vida. Se o seu talento, não sei, depende qual é o seu dom, qual é o seu talento que Ele colocou sobre as tuas vidas, Deus tem o poder de fazer e realizar uma obra maravilhosa sobre a tua vida. Ser fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. Apenas deixa essa raiz realmente receber a seiva, receber realmente o alimento, a palavra que vai te fortalecer você dia a dia, o Espírito Santo que vai dar a você todo o equilíbrio, o domínio, a você vencer as suas batalhas internas, as batalhas externas, você ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, cheio do poder de Deus
Deus sobre a tua vida, ainda que venham as lutas, venham as batalhas, venham as guerras, venham as adversidades, as impossibilidades, é Deus que vai dar a você a vitória que você tanto espera, o que você sonhou, desejou, o que você realmente esperou em Deus, você buscou em Deus, Ele há de te responder e te abençoar ainda muito mais. Apenas acredite, crê nisso, e Ele vai te surpreender de forma abundante, sempre, sempre, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, onde está a sua casa, onde está a sua família, as pessoas que você ama. Eu quero que você comece a interceder, a dizer e a falar: Senhor, vá na minha casa agora, vá na minha família agora, Deus amado Pai. Eu sei que lá existem pessoas que tem algum sentimento, algum pensamento, algum medo, alguma angústia, depende, você sabe, até o nome dessa pessoa depende do seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, de repente é uma pessoa que está lá ao seu lado, ela é uma pessoa negativa, uma pessoa muito imediatista, uma pessoa só, ela quer as coisas ao seu modo, ao seu jeito, mas se ela for moldada, for transformada, for renovada, você está em casa, você está aí nos ouvindo neste momento, de repente você tem uma forma de pensar, uma maneira de você ver as coisas, mas se você começar a ver como Deus ele vê o coração, Deus não vê realmente as coisas externas, Deus não está preocupado com o dom que você tem, com a capacidade que você tem, com o que você tem nas tuas mãos, Deus está preocupado com a fé que você tem, com o amor que você tem, com a dedicação que você tem, com o zelo que você tem pelas coisas dele, pelo temor, pela obediência. Deus está preocupado com a sua fidelidade, não está preocupado com as coisas externas, se você tem um pouco mais, um pouco menos de qualquer circunstância, não. Deus ele vai levantar você por cabeça, como diz na tua palavra, condições de você tomar emprestado, jamais você realmente ter que viver uma vida, vivendo envergonhada, humilhada, mas que você tenha condições, aliás, para emprestar e jamais tomar emprestado por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Então determina, meu Pai, que assim seja, que este povo seja por cabeça abençoado, que haja multiplicações, que haja, meu Pai, realmente o poder sobre cada um de reação, meu Pai, em meio às lutas, às guerras, batalhas, essa unção de ousadia, essa unção da multiplicação, a unção, meu Pai, que vem do Senhor, para levantá-los, meu Pai, a um outro nível, como o Senhor fez com Davi, meu Pai, como o Senhor fez com os heróis da fé, que eram pequenos aos seus próprios olhos, e o Senhor levantou eles uma nação poderosa, uma nação, meu Pai, forte, determinada, e assim eu creio que o Senhor está fazendo, meu Pai, aqui neste lugar, em nosso instituto, em nosso povo, em nosso ministério. Eu sei que o Senhor vai fazer acontecer milagres e maravilhas, ainda que meus olhos humanos não vejam, meu Pai, tal acontecimento, ainda que meus olhos não vejam, meu coração não veja, mas eu creio, meu Pai, que pela fé as coisas vão acontecer, porque o Senhor deu promessas e assim vai se cumprir de forma literal sobre cada vida, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. E diga assim comigo, fala: meu Deus, fala: meu Deus, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. Ainda que eu seja pequeno, diga, ainda que eu seja pequeno, aos meus próprios olhos, eu sei que é o Senhor que vai me exaltar a cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, uma salva de palmas, nosso Deus, a Ele a honra e a glória, o louvor, a adoração. Obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma grande oportunidade. Eu tenho certeza que haverá resposta, vitória sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Crê nisso, toma posse, Ele vai te honrar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Por favor, então pode sentar mais um minutinho, já vamos estar encerrando. Creio que Deus tem sempre promessas e o seu poder é sobrenatural. Se nós cremos nisso, é só esperar o tempo, o momento e a hora certa. E o tempo da espera que é o problema, né? Abraão estava esperando, passou 10 anos, aí veio a sua esposa e disse: Abraão, olha, mas se tivesse um filho agora com a escrava, né, seria mais fácil, né? Teríamos um filho. Ela nos dá o filho e vamos ter o nosso bebê. Abraão não consultou a Deus, não foi buscar do Senhor se era essa sua vontade ou não, porque fazer o filho era coisa fácil. Ele foi, deitou com a escrava e assim concebeu um filho.
mas não foi o filho que Deus quis para Abraão, o filho da promessa. E aí tem que esperar mais 15 anos para se cumprir essa promessa, mas ela se cumpriu. Eu não sei o seu tempo que você tem que esperar, o meu tempo de espera, que esperar realmente é a parte mais difícil, não é assim ou não? Quem gosta de esperar na fila de um banco? Na fila do mercado? O tempo de hoje, né? O tempo rápido, o tempo líquido, como estão as coisas, né? Não tem que esperar mais nada. São hoje pessoas ansiosas, afobadas, querendo sempre para onde, e precisamos ter todo esse equilíbrio, esse domínio. Amém? Faça apenas as coisas da forma que Deus ele se agrade, e com certeza Ele sempre há de te surpreender ainda muito mais. Amém? Você não ora lá, Pai, seja feita a sua? A sua? Mas qual que prevalece? Aí a questão do dízimo de oferta, qual que é a vontade que vai prevalecer? É a sua ou de Deus? Hã? Ah, pastor, eu vou dizimar não, porque eu não acredito. Bom, então você não crê em Deus. Como assim, pastor? Mas se está escrito na sua palavra, essa lei que não posso tirar nem por nada, conforme está escrito, tem que fazer. Se eu quero ser abençoado, eu preciso plantar. Se eu não plantar, não vou colher. E aquele que não planta, até como diz lá nos talentos, né, ele guardou o seu talento. O Senhor diz, tira desse e dá o que tem mais. Então não guarde, não queira guardar o maná, que ele vai criar bicho, vai estragar nas tuas mãos. Mas se você semear, pode ter certeza que você vai colher abundantemente. Essa mensagem aqui em 2 Coríntios 9,6, ela é muito clara, ela é muito nítida do que Deus ele fala por essa palavra, que quanto mais eu planto, mais eu colho, e Deus ele é poderoso para colocar muito mais sobre as nossas vidas. 9,6 ou 6,9 aqui, 9,6 mesmo. Lembre-se que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, quer dizer, ele tem vontade de fazer mais, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por uma obrigação, pois diga assim, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Olha como é lindo, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês também transbordem em boa obra, em toda boa obra, conforme está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos, diga assim, enriquecidos de todas as formas. É bom, não é? Todas as formas você vai ser enriquecido, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E aí vai, se você semear com o coração, com a alma, quando você ama o seu pai e a sua mãe, você ama por obrigação, ou porque você ama de verdade? Quando você ama a esposa ou o marido, você ama de verdade ou ama por obrigação? Ama o seu filho porque seu filho tem que amar porque tem que amar, uma obrigação ou é algo de verdade? Então ame o Senhor de verdade, e ame fazer o que Ele quer que você faça, devolvendo dízimos, as ofertas, as contribuições. Faça com amor, faça com alegria, faça com dedicação, e com certeza Ele vai te surpreender ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã temos nosso trabalho em José Bonifácio, às 20 horas estarei lá. Em Barretos também tem nosso culto às 19h30 com o Sr. Mauri, estará ministrando a palavra, que vai ser algo assim maravilhoso e fantástico. Na sexta-feira então teremos encontro só de homens. Tem homem aí ou não? Tem homem aí? Então vamos estar aqui na sexta-feira, hein? Um
culto só para homens, né? Não vai ter live, vai ser algo bem restrito aos homens mesmo. Vamos falar bastante coisas que é importante nós absorvermos, enfim. E no domingo, então, a nossa Santa Ceia aqui em Rio Preto. Vai ser um dia assim maravilhoso, amém? Teremos a presença da Ju, que ela faz sempre a ministração da Santa Ceia. Eu creio que vai ser assim um domingo maravilhoso. Vem, traga sua família, convide seus amigos. Eu tenho